você. Me chamo Leonildo, tenho 27 anos, sou de Timbaúba, Pernambuco e fiz 88 líquidos na PRF. Eu estou estudando há 9 meses, cheguei aqui no Alfa em agosto, tomei uma decisão de largar tudo, larguei emprego, trabalhava no banco, então eu decidi largar tudo e correr atrás desse sonho, que era um sonho já antigo que eu tinha. E durante esses 9 meses eu procurei dar o máximo todos os dias, porque o meu objetivo era sair da prova sabendo que eu dei o meu melhor. O AlphaCon foi fundamental, foi a minha base, né? Eu cheguei aqui totalmente perdido, eu não tinha organização, não sabia o que estudar. Então, o AlphaCon foi primordial porque ele acaba criando uma disciplina para o estudo. E agora é chegar e dar o máximo também nas outras fases. Não desistam dos seus sonhos, é possível. Se você persistir, você vai passar. Meu nome é José Jacirano dos Santos, eu sou de Maceió, Alagoas, eu tenho 22 anos e eu me preparo desde 2017. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de garçom de meio-dia até 2 da tarde e vim presencial 7 da manhã, que eu era monitor, tinha que preparar a sala, tinha que arrumar tudo, deixar os canetões prontos para os professores quando chegassem. E a minha preparação foi isso, foi entre aula e trabalhar. Eu não tinha feito ensino médio, não tinha feito base nenhuma de escolaridade. Eu fiz meu supletivo e toda a minha base através disso foi do Alfa. Eu agradeço especialmente a Tati, seguramente ao Evandro. Eu costumo dizer que eles que me acharam, eles que me trouxeram pra cá, eles que me deram a oportunidade. Eu saí da favela de Maceió, saí de um lugar que não tinha expectativa de vida. O Alfa dá uma experiência de vida totalmente diferente do que vivemos em outros lugares. Se você acredita no seu sonho, nunca desista, porque só você é capaz de conquistar e de realizar. Olá, meu nome é Carla, tenho 33 anos, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e fiz 78 pontos na prova da PRF. Estudo há 3 anos, o primeiro ano inicial comecei no AlphaCon presencial, depois que eu criei minha base eu comecei a estudar só pelo online. Eu trabalhava de manhã e chegava do trabalho e à noite eu estudava. O AlphaCon foi primordial, né? No início eu não tinha noção de nada, não sabia como estudar, então um dia na internet conheci um maluco lá chamado Evandro e plantou a sementinha no meu coração falando que era possível. Queria agradecer a equipe do AlphaCon, né, toda a estrutura do AlphaCon, os professores que são excelentes, os melhores, e dar um recado que para você que está aí nessa luta aí também, eu passei por isso e ainda passo, né, porque o jogo ainda não acabou. Minha única opção era concurso, então eu persisti, fiquei 3 anos sofrendo e enfim chegou a minha vitória, então vai chegar para você também. E aí, Fortuna, tudo bem? Aqui é Robson Alves Gomes, eu tenho 32 anos, sou natural de Macapá, Amapá, e na Polícia Rodoviária Federal fiz 77 pontos. Foi uma preparação de 2 anos, eu cheguei no AlphaCon em 2019 e de lá pra cá fui estudando, me dedicando, sempre trabalhei. Eu nunca tive a oportunidade de só estudar. Eu trabalho normal, 8 horas por dia e chegava à noite era o horário que eu tinha para estudar. Estudava das 19 até meia-noite e meia, 1 da manhã. O horário que eu aguentava, porque eu precisava dormir para acordar cedo para outro dia de trabalho. Se tem uma palavra que pode definir o AlphaCon é... Boa tarde, pessoal! Boa tarde para quem está assistindo o nosso evento aqui de Direito Constitucional no YouTube. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Victoria Tonetti, leciono aqui a disciplina de Direito Constitucional e comigo vocês vão gabaritar Direito Constitucional. Hoje, principalmente de tarde, a gente vai ver algumas disciplinas, alguns conteúdos de direito constitucional que envolvem o quê? Envolve toda a questão ali das bancas da FGV. Então, vou traçar competência, traçar poder judiciário, muita matéria aí, então questões só da FGV para a gente entender, né, se habituar no campo ali da banca, para saber o que a banca vai pedir, tá? O que a banca quer de você, o que ela quer do candidato, para pelo menos você... Constitucional, você me garantir, mandar depois lá para mim, ó, professora, gabaritei constitucional porque eu entendi a banca, tá? Então, uma boa tarde aí para quem está assistindo, boa tarde para os nossos monitores. Então, não esqueçam de baixar os materiais, tá? Que a prof fez com carinho e também dar um like, se inscrever no nosso canal, tá? E daí comentar ali também, tirar dúvida, é comigo aqui. Então, no final aqui de cada leva de questões sobre as disciplinas, eu vou ficar resolvendo questões com vocês, vou ficar resolvendo as dúvidas com vocês. A gente vai ter um papo gostoso, leve, para passar essa tarde falando da melhor matéria do mundo, Direito Constitucional. Então, vamos lá. Então,
Então, primeiro de tudo, só para relembrar, questões da FGV com base ali em alguns conteúdos de direito constitucional, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ver sobre competência dos entes federativos, tá? Então, dá uma olhada no teu material. Primeira questão, ó, questão quentíssima da FGV, para advogado lá na Prefeitura de Manaus. Maria, emérita professora de Direito Constitucional, foi consultada por um de seus alunos sobre a possibilidade de um Estado membro da Federação, então, ó, Estado membro da Federação, legislar sobre a matéria de competência privativa da União, tá? Sobre isso, Maria respondeu corretamente que a dúvida suscitada por seu aluno exige uma resposta. Daí aqui temos as alternativas. Negativa, pois em nenhuma hipótese um ente federativo pode exercer as competências constitucionais outorgadas a outro. Positiva, desde que tenha ocorrido omissão da União, cessando a eficácia da lei estadual tão logo sobrevenha a da lei federal. Positiva, desde que o Congresso Nacional edite lei complementar autorizando o Estado a legislar a respeito de questões específicas das respectivas matérias. Positiva, desde que tenha sido aprovada a emenda à Constituição da República de 1988, dispondo sobre o exercício temporário pelo Estado de competência legislativa privativa da União. E positiva, desde que o Congresso Nacional o permita com a edição de lei delegada, que deverá delimitar o seu objeto, dispondo ainda sobre a exigência ou não de que aprove previamente a lei a ser editada. Então, bora lá. Antes de mais nada, dá uma olhada aqui, vamos escrever um pouco sobre competência. Só para a gente conseguir resolver a questão, para você ter um panorama geral do conteúdo e gabaritar. Então, assim, observando as competências, né, as competências da União, isso aqui despenca em prova, e não despenca só em determinado ponto, falando, aquela questão, ela traz em outras questões interdisciplinares do direito constitucional também, tá? Então, a gente tem lá vários tipos de competência. Então, a gente pode organizar em competência administrativa e em competência legislativa, tá? Então, essas competências, administrativa e legislativa, a legislativa o quê? Elaboração das leis. A administrativa é a organização dessa político-administrativa desse ente federativo, tá? Então, a gente observa o quê? Que dentro disso a gente tem o quê? A competência exclusiva, a privativa, a concorrente e a comum. Se você pegar a tua Constituição, artigo 21, 22, 23 e 24, tá? Esses são os artigos que vão tratar especificadamente das competências da União e dos seus entes federados. Então, a competência administrativa, ela vai ser exclusiva da União ou comum. A legislativa, ela sempre é privativa da União e também concorrente. Isso aqui vai ser bom para a gente resolver várias questões sobre competência. Então, exclusiva e comum, privativa e concorrente. Só um macetinho, então, quando a gente for falar de competências, tá? Lembrar que os números ímpares, né? Então, 21 e 23, é administrativa, tá? E os números pares, os artigos pares, são as competências legislativas, tá? Então, só para a gente diferenciar, competência exclusiva da privativa, tá? Diferença que é exclusiva,
não delega, então é uma competência indelegável. Sendo uma competência indelegável, nenhum outro ente federativo pode exercer essa competência a não ser a União, e a privativa, ela também é indelegável, todavia tem algumas possibilidades, tá? E isso está no parágrafo único do artigo 22, que é o objeto da nossa questão, competência privativa. Já a competência comum é para todos os entes federativos e a concorrente é: a União legisla de normas gerais, então gerais, a União, e específicas os estados e o DF. Tá? E por que eu não coloco município? Município só legisla quando envolve interesse local, tá? E comum é para todos. E privativa delega por lei complementar. Então, tendo isso em vista, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Estado membro da Federação legislar sobre matéria de competência privativa da União. Posso? Posso. A partir do quê? A partir de uma lei complementar que autorize isso. Então, qual dessas questões que está falando nisso? Tá? É o quê? A questão da letra C. Positiva, desde que o Congresso Nacional edite o quê? Lei complementar autorizando esse Estado a legislar a respeito de questões específicas das referidas matérias, tá? Então, não é a letra A, porque tem hipóteses de delegação de competências. A questão da omissão da União, a gente está falando de competência concorrente, então aqui no artigo 24, tá? Aqui tá certo que é o artigo 22. Positiva, desde que tenha sido aprovada a emenda? Não, né? Emenda não tem nada a ver. E positiva, desde que o Congresso permita a edição de lei delegada? Nada a ver também, tá? Então aqui, se você sabe como funciona cada tipo de competência, você consegue resolver, tá? E como que a gente resolve esses quesitos da competência? Como que é feito, tá? Quais os requisitos? A gente tem o aspecto formal, material, tá? E o implícito. O formal é com relação ali, só pode ser feito a partir de uma lei complementar, certo? O implícito não é só para todos, são todos os estados membros, então não é só para um. E material é questões específicas, a especificidade. Tá? Então, quem quiser printar aí, que esses pontos, esses 3 requisitos aqui, é com relação à delegação de competência. Tá? Então, bora lá para outra questão. Então, ó, 2022 também. A repartição de competência na Constituição de 88 aborda as competências legislativa e a material, que a material é a administrativa. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta uma competência legislativa privativa da União. Então, aqui tu vai ter que pegar e ler artigo 22 da Constituição, tá? Se você observar, essas 3 são competência concorrente, lá do artigo 24, tá? Só para adiantar. E quando a gente fala de nacionalidade, cidadania e naturalização, pensa, competência que é da União e que ela eventualmente pode delegar.
Então, nacionalidade, cidadania e naturalização é a alternativa certa, tá? É o inciso 13 lá do artigo 22. Então, vamos para a próxima questão. Após intensa mobilização da sociedade civil organizada, determinado Estado da Federação editou a Lei XX, prevendo a concessão, ó, essa aqui eu quero que preste atenção, prevendo a concessão de subsídios financeiros às famílias que acolhessem, sob forma de guarda, crianças e adolescentes órfãos ou que se encontrassem abandonados, tá? Então, a temática aqui da lei, tá? Dessa lei aqui, envolve criança e adolescente, tá? Envolve ali o ECA. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que a lei estadual ela é constitucional ou inconstitucional, tá? Então, assim, se você pega o artigo 24, então, não esqueça de olhar sempre os artigos, porque quando cobra, né, à luz da narrativa, quando fala ali à luz da Constituição, vai ser sempre letra de lei, tá? Ele não tem ali um apelo para a doutrina. Então, olhando o artigo 24, a gente observa que tem lá dentro, ó, compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente. Então, a União legisla normas gerais sobre os temas elencados nos incisos, e os estados e DF, eles trazem normas específicas sobre esse assunto. Específicas, tá? Então, lá dentro tem o inciso 15 que fala a proteção à infância e à juventude. Então, a partir desse inciso, a gente consegue observar que tem a possibilidade da gente conceder subsídios financeiros, né? Então, Estado pode fazer essa lei? Pode fazer essa lei. Então, esses dispositivos constitucionais que, por exemplo, tem ali, né? O artigo que eu acabei de falar, o 24, o inciso 15. E se você pegar o 227 da CF, que fala sobre a criança e adolescente, eles vão falar que há a possibilidade de criar esses subsídios, concedê-los para o auxílio e a proteção dessas crianças e adolescentes, tá? Então, essa lei é constitucional, tanto na sua formalidade, na possibilidade, né, da competência desse Estado. Então, é permitido, a Constituição permite que possa delegar, tá? Né, por conta da competência concorrente, e materialmente ela também é permitida porque a própria Constituição, no artigo 227, permite sim essa possibilidade, tá? Por exemplo, incentivo fiscal é um dos motivos que o artigo 227 traz dessa possibilidade. Então, ela é constitucional, tanto material quanto formalmente. Então, a alternativa certa é a letra C, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, ela fala o quê? Um grupo de deputados estaduais apresentou projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado Alfa, criando o programa, vamos lá, de novo, Programa Orientador de Evolução do Conhecimento. Então, é desenvolvido no âmbito das escolas públicas estaduais. Então, eles fazem o quê? Eles apenas distribuem material, tá? O projeto veio a ser aprovado pela Casa Legislativa e foi sancionado pelo governador do estado. Então, foi promulgada a Lei XX. Então, analisando com viés constitucional, essa lei, ela é constitucional ou não? Então, antes de mais nada, quero que entendam assim, o processo legislativo, ele vai ter a sua fase introdutória, tá? Inicial, que é ver a viabilidade de competência, né? Daí a gente tem a fase constitutiva, que é onde a gente discute toda a materialidade dessa lei, e a fase complementar,
tá? Se precisar anexar alguma coisa, se precisar anexar uma norma. Essa questão, ela tá falando sobre a parte inicial da lei, tá? Por exemplo, se ele tá falando ali, escolas públicas. Então, deputados apresentaram um projeto de lei estadual. Tá? Então, assim, observe que essa competência, né, esse conteúdo, que é a distribuição do material didático, tá? Ele não invade a competência do chefe do executivo. Então, não invade a competência da União, tá? Porque ele não vai justamente trazer a estruturação das escolas. Ele só vai falar sobre distribuição. Então, a distribuição, ela é só aumento de despesa, ela não fala sobre a organização das escolas, tá? Então, vamos analisar questão por questão. Aqui ela diz que é inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre essa matéria. Se você pegar o artigo 24, ele vai falar o contrário. Então, aqui a competência é concorrente à União de maneira geral e o Estado de maneira específica. Letra B. Inconstitucional, pois o programa gera o aumento de despesa, o que atrai a iniciativa privada do governador do estado? Não. O aumento de despesa por si só, ele é permitido, tá? Por quê? Porque justamente foi o que foi definido ali em entendimento do STF. Então, o aumento de despesa, ele não vai ser um óbice para ser uma lei inconstitucional ou não. O problema é a competência ali daquele estado. Constitucional, pois apesar da matéria ser de iniciativa privativa do governador do estado, a sanção supriu o vício, tá? A sanção, aqui o vício que seria, é um vício formal, por exemplo, sobre a competência, não o conteúdo, tá? E a sanção, ela não supre vício formal. Tá? Constitucional, pois apesar de programa gerar aumento de despesa, não incursiona onde? Justamente na estrutura de órgãos do Poder Executivo. Ela não mexe no conteúdo ali de organização dessas escolas, tá? Mas ela fala justamente somente de custos, de acrescentar algum custo dentro de alguma lei. E a letra E, constitucional, se houver delegação expressa da União, o que decorre da competência desse ente para legislar sobre a matéria? Não, aqui na concorrente não fala sobre essa delegação. O que é delegação é a privativa, mas nesse caso a gente fala de competência concorrente, tá? Então, a alternativa correta seria a alternativa D, beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. De acordo com a jurisprudência do STF e com os dispositivos da Constituição, a edição de ato normativo por município para remover a utilização do termo orientação sexual no âmbito das instituições da rede municipal de ensino configura um ato que, tá? Vamos lá. Dentro das competências privativas da União, então competências que eu só posso delegar por meio de lei complementar, então é da União, as diretrizes ali e bases da educação nacional, então falar sobre ensino é privativo da União, tá? Então os estados, os municípios, eles não podem, né? O município muito menos, tratar sobre esse assunto, tá? Então, a educação é uma competência concorrente. Se a gente observar, teve uma ação de descumprimento de um preceito fundamental. O número dela é 457, tá?
fala que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, artigo 22, inciso 24. De modo que os municípios não têm competência para editar lei proibindo a divulgação de material com referência à ideologia de gênero nas escolas municipais. Então, aqui é uma inconstitucionalidade formal, é em razão ali da formalidade desse ato normativo. Então, ele está afigurado ali de um vício formal porque não foi respeitada a competência corretamente, tá? Então, como é da União, então, é a letra B, porque invade a competência privativa da União sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, se é privativa, a gente não entra aqui em delegação para os municípios, tá? Só vamos exaurir as questões. Está inserido no rol de competências do município? Não. A gente já viu que é competência privativa. Efetivo o princípio da isonomia? Também não. Invade a competência do Estado para dispor sobre o tema? Não, da União. Preserva o pluralismo de ideias no ensino? Também não, tá? Então, próxima questão, que é a nossa última questão deste conteúdo. Ó, em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência do STF, uma Constituição estadual. E ela traz aqui, ó. Estabelecer-se novas hipóteses de foro por prerrogativa de função para o cargo de delegado, previsão de lei orgânica da Polícia Civil se veiculada por lei complementar e determinação ao legislador de observância de isonomia remuneratória entre policial civil e policial militar. Então, essa Constituição estadual que estabelecesse esses três conteúdos, ela é considerada o quê? Tá? Aqui ele está falando jurisprudência do STF, certo? E quando eu falo de jurisprudência, a gente tem que sempre olhar os informativos do STF. Então, essa questão, somente com a CF, a gente não tem um conteúdo tão interessante. Então, eu quero que vocês anotem as infos que eu for passando para você, tá? Então, vamos lá. O item 1, que é as novas hipóteses de foro por prerrogativa de função para o cargo de delegado. E ele fala lá, na info, então vamos colocar aqui, 940, ele fala que é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função no TJ para procurador de Estado, procurador da Assembleia Legislativa, defensor público e delegado, tá? São esses 4 cargos. O item 2 está incorreto porque vamos lá, info 962. E ela vai falar o quê? A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar. Então, ela não pode criar outras hipóteses em que é exigida a lei complementar, além daquelas que a própria Constituição Federal dispôs, tá? Daí, a 3 está incorreto também. Daí, você vai pegar aqui ADI 3777, que vai dizer o seguinte, que a norma da Constituição Estadual que determina ao legislador a observância da isonomia na remuneração entre as carreiras policial, civil e militar, viola a proibição de vinculação entre as espécies remuneratórias que estão consagradas no artigo 37 da Constituição, tá? Porque não há semelhança, né? Tem uma dissemelhança entre esses cargos, entre essas atribuições, tá? Então, o Constituinte Estadual não pode atribuir ao legislador a competência para legislar em desacordo com a própria Constituição Federal, tá? Então, isso aqui também é inconstitucional. Então, analisando as 3, são as 3 inconstitucionais.
é a letra E. Olha, pois bem, quando a gente fala, né, de informativos do STF, de entendimento de jurisprudência, um outro conteúdo que você vai ter que dar uma lida e focar são esses informativos, porque eles vão cair, a FGV sempre cobra, e é pelo menos para você ter uma noção, para ir se habituando a esse nível de dificuldade dessa questão, tá? Então agora, vamos passar para um próximo conteúdo, tá? Opa. Vamos falar um pouco sobre a classificação das constituições. E falar um pouco sobre a nossa Constituição Federativa do Brasil, como que ela funciona, outorgada, promulgada. Isso porque a classificação das constituições ela é tão densa que ela dá uma certa... cansa o candidato, né? Porque são muitas classificações e a gente acaba por trocando esses nomes, tá? Então, vamos para a primeira questãozinha. Após uma revolução que culminou com a derrubada do regime anterior, o grupo político dominante do país Alfa resolveu solicitar que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de Constituição, submetendo, então, eles elaboraram um projeto e daí submeteram a referendo popular. A Constituição, assim elaborada, buscou conciliar inúmeras correntes políticas aparentemente opostas entre si e direcionar as políticas públicas a serem adotadas para implementação dos direitos sociais, além de ter exigido um procedimento qualificado para a reforma de parte de seus comandos, considerados materialmente constitucionais, enquanto outra parte poderia ser alterada com observância do mesmo procedimento afeto à lei ordinária. Por fim, observa-se que essa Constituição era bem extensa, tá? Então, analisando isso, outro ponto, né? Ele fala de conciliar inúmeras correntes políticas. Como que eu vou classificar essa Constituição, tá? Então, ele traz ali bonapartista, cesarista, outorgada. Só para dar uma breve introdução, a gente tem sempre, com relação à origem dessas constituições, a outorgada, a promulgada, a cesarista, a participativa também, tá? Então, a cesarista, analisando aqui, então a gente tem elaboraram, já fizeram a Constituição e daí pediram para o povo se aceitava ou não. Quando acontece isso, então a gente tem ali o detentor do poder cria essa Constituição e para dar uma maquiada, fingindo ali que é democrática, a gente faz essa consulta, pede essa ratificação do povo. Então, isso acontece quando ela é cesarista, tá? Quando ela concilia inúmeras correntes políticas, tá? A gente chama ela de compromissória, tá? E quando a gente fala de normas programáticas, tá? Ó, correntes políticas, direcionar políticas públicas para implementação dos direitos sociais. Então, aqui, a gente fala do quê? De normas dirigentes, que elas vão lá e direcionam. A Constituição própria direciona como vai se dar essa organização, tá? E daí a gente fala o quê? Um procedimento para alguma parte da Constituição e outro procedimento para outra parte, para sua reforma. Então, esse tipo de Constituição a gente chama de semi-rígida. Mas por que semi-rígida? Ela não é tão rígida para ter uma alteração solene na Constituição, diferente de leis infraconstitucionais, totalmente, então, para alterar toda a Constituição, seja ela qual parte que for, precisa dessa solenidade, dessa formalidade, dessa rigidez, e ela também não é tão flexível, que a sua alteração é como qualquer outra lei ordinária. Então, ela está lá no meio.
Então, parte da Constituição precisa de uma norma específica, mais rígida, e parte não, dependendo ali do direito material. Então, ela é o quê? Semi-rígida. E, por fim, quando a gente tem uma que fala sobre a sua extensão, se ela é sintética ou analítica. A sintética é aquela Constituição mais curta, né? Enxuta, poucos artigos. Já a Constituição analítica é aquela mais extensa, e isso também está aqui. Então, a gente pode observar o quê? Que a alternativa é a letra B, tá? Mas vale dar uma olhada na revisada da questão da classificação, porque é um conteúdo que pode parecer bem fácil, só que ele precisa de um pouco de atenção com relação à nomenclatura, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui de eficácia dessas normas eu gosto bastante. Então, nos termos do artigo 26, inciso 1º da Constituição da República de 1988, estão incluídos entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, só foque aqui, quando ele fala na forma da lei, tá? Então, vamos lá que eu vou para o quadro para você conseguir entender bem essa parte. Então, quando a gente fala de eficácia das normas, né, das normas constitucionais, a gente tem que observar 3 pontos. A gente tem dentro da Constituição as normas de eficácia plena, as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada, tá? Quando a gente fala de normas de eficácia plena, é aquele momento em que entrou em vigor a Constituição, ela começa já a surtir os seus efeitos. Então, efeitos desde a entrada em vigor, tá? Então, todos são iguais perante a lei. Se, quando, no momento que a Constituição entrou em vigor, todo mundo é igual, tá? Igualdade formal. Então, o exemplo é o artigo 5º. Então, a gente observa que as normas de eficácia plena, elas têm o quê? Quais características? Elas são imediatas, né? Imediatas porque já são ali de pronto, são integrais, então todo o texto dessa lei, dessa norma, ele já tem a sua aplicabilidade, tá? E também, qual que é a outra? Eu já esqueci. Essas são as duas mais importantes, tá? Já a eficácia contida, ela segue um parâmetro um pouquinho diferente, tá? Aqui eu lembrei, é aplicabilidade direta. Então, não preciso de uma lei, de uma regulamentação para poder utilizar desse direito fundamental, tá? Dessa norma constitucional. Já a eficácia contida, ela é um pouco diferente, porque parte dela vai estar ali com uma eficácia plena e a outra precisa de uma norma para regulamentar. Então, ela está contida, tá? Então, ela é o quê? Deixa eu arrumar aqui. Ela também consegue ser imediata, tá? Porque parte dela já surte efeito. Então, eu vou dar um exemplo. Ali, o artigo 7º, quando fala do direito, ali é livre a gente trabalhar qualquer ofício, né? Desde que atendidas as qualificações de lei posterior.
Então, tem algumas profissões que precisam serem regulamentadas por lei, tá? Como exemplo, médico, advogado, mas é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício. Então, via de regra, você pode trabalhar a qualquer momento, eficácia plena, mas tem algumas profissões que não, que é a questão da contida. Essa é um exemplo. Então, ela é imediata, tá? Ela é direta e ela é não integral. Por que ela não é integral? Porque não é todo o conteúdo da norma, na sua integralidade, que vai surtir os efeitos ali por hora, tá? Já a eficácia limitada é diferente de todas elas, porque ela só vai conseguir ter os seus efeitos que ela traz a partir do quê? A partir de uma regulamentação, de uma lei específica, tá? Vou dar o exemplo, o direito de greve dos servidores públicos é através de lei. Então, a lei vai dispor, né? Então, um macetinho bem importante. Quando for eficácia contida, geralmente vai estar no final. Nos termos da lei. Quando ela for eficácia limitada, ela vai trazer a lei lá no começo, tá? A lei disporá então ela vai ser geralmente eficácia limitada. E a eficácia limitada ela é o quê? Ela é imediata, então ela só vai surtir efeitos com essa lei dispondo sobre esse assunto. Ela é indireta, tá? E essa é a parte importante. E ela vem precisando de um complemento legislativo. Tá? Então, levando em consideração isso, vamos resolver. Então, esse preceito constitucional, né? Na forma da lei, dá origem a uma norma de eficácia plena que não é, né? Então, já vamos ignorar a plena. Contida ou limitada. Aqui, ó, todas as outras águas, né? Ressalvada as decorrentes de obra da União, já tem a eficácia plena. Então, ela é uma eficácia contida de aplicabilidade imediata, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob a sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a plebiscito popular, sendo no final aprovado e publicado. Essa Constituição dispôs que parte das suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso para sua alteração, com o quórum qualificado para iniciativa e aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo legislativo de lei ordinária. Então, essa Constituição ela é classificada como? Então, ali elaborou o projeto, daí foi para plebiscito. Então, ela é bonapartista. Ou é cesarista, no caso. E daí, processo legislativo diferenciado, mais rigoroso para certa parte e mais flexível para outra, ela é semi-rígida. Então, vamos ignorar aqui, ó, outorgada não é, popular não é, rígida não é, dogmática não fala sobre a possibilidade de reforma, analítica também não fala, não é flexível e não é promulgada. Então, o que vai sobrar? Apenas a letra D. Ela é cesarista e semi-rígida, tá? 4. De acordo com o artigo 121 caput da Constituição, então, lei complementar, ó, falando lei complementar disporá sobre a organização
e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que esse preceito se extrai uma norma de eficácia. A gente acabou de ver, quando fala a lei disporá, lei complementar disporá, é limitada. Então, vamos já cortar as outras. Então, o princípio dela vai ser institutivo ou programático. Princípios institutivos são aqueles que instituem um órgão, instituem alguma coisa. Programático é aquele que define programas, diretrizes. E no caso aqui, ele vai falar sobre a organização e competência dos tribunais, ele está instituindo a competência desses tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Então, vai ser qual? Princípio institutivo, tá? Vamos para a próxima questão. João, sentindo-se lesado em um direito fundamental, procurou seu advogado e solicitou que ingressasse com ação judicial cabível. Após analisar a Constituição, o advogado constatou que uma de suas normas, apesar de dispor do referido direito, permitia que ele fosse restringido pela lei, o que de fato aconteceu. Concluiu com isso que não houve qualquer lesão ao direito de João. Sob a ótica da aplicabilidade, a narrativa acima faz menção a uma norma de eficácia plena, pragmática, limitada, contida ou institutiva. Então, ele fala, né, que dispõe sobre direito, permitindo que ele fosse restringido pela lei. O que aconteceu? Então, ele não vai ser pleno, não vai ser pragmático e não vai ser institutivo, certo? Então, ele vai ser o quê? É uma norma constitucional de eficácia contida, porque a sua aplicabilidade ela é direta e imediata, mas tem a restrição, tá? Ele permitia que havia restrição, não é que não havia o dispositivo da lei. A limitada não é aqui, porque ele ali na contida, nessa lei que ele está falando, ele fala sobre o direito. Na limitada não, é só a lei que vai dispor, tá? Então vamos para a nossa penúltima questão deste conteúdo. Edilberto, advogado constitucionalista, idealizou um modelo constitucional com as seguintes características. A primeira parte não poderia sofrer qualquer tipo de alteração, devendo permanecer imutável. A segunda parte poderia ser alterada a partir de um processo legislativo qualificado, mais complexo que aquele da legislação infraconstitucional, e a terceira parte poderia ser alterada com observância do mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional. À luz da classificação predominante das constituições, é correto afirmar que uma constituição dessa natureza é classificada como, já vimos diversas vezes aqui durante a nossa aula, que ela é o quê? Uma constituição semi-rígida, né? Porque parte dela é um processo mais complexo e parte dela é o mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional, tá? E por último, a gente tem aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada dia 5 de outubro de 88 e que sofreu diversas modificações, tem a característica de, vamos lá, vamos de baixo para cima, ter a sua eficácia condicionada à ratificação de seu texto pelas Assembleias Legislativas dos seus Estados-membros, que de modo a preservar a autonomia política desses entes federados. Não, a gente não precisa de ratificação para poder ter eficácia da nossa Constituição, a vigência da nossa Constituição. Ter a sua eficácia condicionada à edição de padrões normativos infraconstitucionais que delimitem o seu alcance
e definam seus destinatários? Também não, ela é uma norma constitucional, né? Letra C. Ser formada por um texto único, não existindo disposição constitucional que não esteja compreendida pelos artigos originários ou pelos que foram acrescidos ao seu corpo? Não. Aqui a gente pode observar também que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, se forem ratificados pelo Brasil, nossa senhora. Se for ratificado pelo Brasil, ele é equiparado a uma norma de uma emenda constitucional, tá? Então, ela também está errada. Letra B. Reger todos os entes que integram a federação, quais sejam a União, os estados, o DF, os territórios e municípios? Não, né? E a letra A. Estabelecer a união indissolúvel dos estados, dos municípios e do DF, que possuem as competências legislativas nelas referidas. Perfeito, porque a gente tem que lembrar que os territórios federais, eles integram a União, eles não são entes da federação, tá? Então, essa parte aqui, né, de competência, né, de eficácia, de classificação, a gente deixa finalizado, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui na nosso chat. Uma boa tarde aí para quem tá chegando. Tomar uma aguinha. Tá? Tomar uma aguinha aqui enquanto vocês estão falando, tá? Não é a letra B, porque a gente está falando aqui que os territórios integram a federação, ó. Então, os territórios, eles não integram, tá? Estaria certo, pode apagar. Se não estivesse território, estaria certa, tá? Não é. Justamente eu estou trazendo aqui, por exemplo, de manhã a gente teve CESP, ou agora a gente tem FGV. São bancas que já tiveram no concurso do INSS, tá? Essa questão de classificação, ela não cai tanto, tá? Mas ela é importante para a gente conseguir interpretar as questões, porque FGV sempre, tá? Sempre vai trazer casinhos muito específicos, tá? Hoje eu peguei pesado, vocês, olha, não tenho dó de vocês. Tá? Ó, o João aí já cantou a letra que eu peguei pesado. Então, vamos lá, que agora a gente vai falar sobre os remédios constitucionais. Então, a gente vai resolver questões baseado ali no conteúdo de remédios constitucionais, tá? Então, é importante entender que dentro dos remédios constitucionais, antes da gente resolver as questões, que eles têm tanto a via administrativa quanto a via judicial. Então, a via administrativa, a gente vai ter o direito de certidão e o direito de petição, e daí nas vias judiciais, habeas corpus, habeas data, os mandados de segurança individuais e coletivos, mandado de injunção individual ou coletivo, ação popular, ação civil pública, tá? Então, é bem importante que entenda a diferenciação, porque a gente também tem a via administrativa. Por quê? Nós temos direitos, né? E como que a gente vai efetivar essa prerrogativa? Justamente a partir dessas garantias. E a gente chama elas de remédio. Então, quando você está doente, você vai fazer o quê para ficar melhor? Para restabelecer a sua saúde. Então, para restabelecer o seu direito fundamental, você utiliza um remédio. E, nesse caso, o remédio constitucional, tá? Então, vamos lá resolver as questõezinhas sobre remédios constitucionais, que é uma matéria também maravilhosa. Então, ó, FGV sempre traz aí casinhos, só para embaranar a cabeça de vocês. Mas como eu sempre falo, divida a questão em blocos para a leitura ficar mais dinâmica e você conseguir entender o que a banca quer de você, tá? Então, primeiro de tudo,
Maria, no exercício do que? Ó, direito de petição, então, ó, já está falando do remédio. Ela compareceu à Secretaria Municipal de Obras para solicitar que fossem adotadas as providências necessárias para o recapeamento asfáltico da rua do seu bairro. Beleza. Chegou lá, ó. O que eu faço para ter asfaltado a minha rua, né? Afinal, a falta de manutenção contribuiu para o aumento de buracos e os acidentes se multiplicaram. Essa parte aqui, indiferente, ele só faz para te confundir. O servidor responsável pelo protocolo solicitou de Maria o comprovante de recolhimento da taxa de expediente, para que o pleito dela fosse apreciado. À luz da sistemática constitucional, a taxa mencionada pelo servidor, ela pode ser exercida ou não pode ser exercida, tá? Então, pensa aí. O artigo 5º, vamos lá, artigo 5º, o inciso 34, ele vai falar o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, dele fala, né? Direito de petição, obtenção de certidões, tá? E uma coisa que você vai prestar atenção também é na súmula vinculante 21 e na súmula 373 do STJ. E elas vão falar o seguinte, tá? É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Ó, falou de administração, de extrajudicial, né? Falou de não ter exigência de depósito ou pagamento de qualquer taxa que for, tá? É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, a gente entendeu que para eu peticionar para o poder público, né, em defesa de direitos ou contra abuso de poder, eu não preciso pagar. E também para eu obter certidões ao meu respeito, tá? Justamente para me defender de alguma coisa ou esclarecer alguma situação, eu não preciso pagar taxa também. É uma prerrogativa, um direito fundamental previsto ali no artigo 5º. Então, a taxa, ela não pode ser exigida. Não, lei orgânica, não, lei ordinária também não. Patamares módicos, nada a ver, né? E também reembolsada se o pleito for acolhido. Nada a ver também. Não existe isso. Se eu quero via administrativa, não pago taxa nenhuma, tá? Então, se for lá, se quiser fazer um abaixo-assinado para colocar um semáforo lá na tua rua, e daí você chega lá na prefeitura, no protocolo, fala, não, preciso aqui de um dinheirinho. Não. Você bate o pé e fala que a tua professora que falou, tá? Leva a Constituição lá, faz um ataque de pelanca, que você consegue não pagar nada, tá? Então, só vai lembrar do quê? Desses 3 pontos importantes. Artigo 5º, inciso 34, súmula vinculante 21 e súmula 373 do STJ também, tá? Que eles vão falar exatamente sobre a questão do não pagamento de taxas quando for alguma via administrativa, tá? Via judicial é diferente. Só uma coisa que eu quero só fazer uma diferenciação entre o teu direito de certidão e a questão ali do habeas data, que a banca vai tentar te confundir, porque os dois são justamente para eu receber ali acerca de uma informação de cunho pessoal. Só que o direito de certidão, você vai utilizar a certidão para alguma finalidade. Já o habeas data, o acesso à informação, o acesso aos dados públicos, retificação de dados, é porque você quer, você não vai ter uma finalidade específica, tá? Então, se a banca cobrar, né, ali vai falar sobre a certidão e que você somente quer a certidão, pensa, primeiro, né, para o habeas data tem que ser sido negado, tem que ser sido retirado esse seu direito, que daí você vai entrar pela via judicial, mas primeiro você passa pela via administrativa antes, tá? Só para a gente
Só para a gente dar uma olhadinha, tá? Vamos para a próxima questão. Maria compareceu, ó, gostam da Maria. Maria compareceu a uma loja de departamentos e ela solicitou uma abertura de crediário. Foi lá, né, pediu ali para ela quer comprar um guarda-roupa. Foi surpreendida com a notícia de que seu nome estava negativado em um banco de dados de caráter público, tá? De caráter público, o qual é mantido por uma instituição privada. Então, mesmo que seja instituição privada, equipara-se a caráter público, tá? Apesar de ter apresentado o requerimento formal, ó, teve aqui o requerimento formal da via administrativa, visando ao conhecimento das informações relativas à sua pessoa, olha que beleza, foi negado pela instituição de modo arbitrário e manifestamente ilegal o acesso a esses dados, tá? A ação constitucional cabível para que Maria tenha o conhecimento das suas informações é o quê? Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Para você compreender e diferenciar, para não confundir, pense no direito que a gente está visando tutelar. Habeas corpus, no caso, não é, né? Porque a gente está procurando o quê? Tutelar o acesso à informação, não o direito de locomoção, né? Liberdade de locomoção. Então, né, só para entender, a ação popular são direitos difusos e coletivos, então aqui também não. Direito de petição, vocês não está pedindo nada para o poder público, está requerendo algo que já é seu, então também não é. Mandado de segurança, direito líquido e certo, então também aqui não vai, né, falar nada. E reclamação constitucional não é um remédio constitucional. Então, a habeas data, e ele tá perfeito na questão, porque a habeas data, tá lá no artigo 5º, tá? É um remédio constitucional, inciso 72, tá? Então, a gente concede o habeas data para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, SPC, Serasa, são instituições privadas de caráter público, esse banco de dados. E também para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo judicial, tá? Então, para revisão aqui, habeas corpus, direito de locomoção, habeas data, informação pessoal, tá? Então, aqui ele diz bem certinho, ó. Caráter público, já apresentou o requerimento formal, então é um pressuposto ter apresentado formalmente e administrativamente esse requerimento, tá? Ele tenha sido negado esse acesso a essa informação. Então, quando eu tenho um acesso, uma informação minha, uma retificação que eu quero fazer no meu assento de dados e não deixam, habeas datas, tá? Então, é a letra A certinho. Tá? Lembrando da prévia negativa da autoridade. Então, bora para a próxima. As ações coletivas são cada dia mais utilizadas no judiciário, pois ampliam o acesso do cidadão à justiça, diminuem o número de processos e simplificam a execução do julgado. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Primeira, o mandado de segurança coletivo só pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano. Até aqui, perfeito. Em defesa dos interesses de seus membros e associados, então até aqui está perfeito. Independentemente da sua finalidade estatutária. Não. Então, aqui, só para você entender, no artigo 5º, tá? Ele vai falar, inciso 70, sobre o mandado de segurança coletivo. E quando ele fala na linha B, tá? Ele fala o quê? Não fala nada sobre a sua finalidade estatutária, não precisa, tá? Então, ela está
errada, tá? Na ação civil pública relativa ao uso de medicamentos ajuizadas pelo MP em defesa de interesse homogêneo e indisponível e a procedência do pedido alcança todos os titulares dos direitos reconhecidos e permite a execução nos próprios autos. Perfeita. Na ação popular multitudinária, além do cidadão, em dia com suas obrigações eleitorais, ação popular, obrigação eleitoral, se ocorrer lesão ao erário público, também o Ministério Público poderá ingressar com a ação. Perfeito. Então, a alternativa é, aqui eu coloquei, não consegui colocar A, B e C, mas é a letra D, tá? De dado, só a 2 e a 3. Então, bora para a próxima. Eunice, servidora pública estadual, preencheu os requisitos para a fruição de determinado benefício assegurado pelo regime jurídico único dos servidores. Ocorre que, no dia anterior àquele quem iria requerê-lo, a lei foi alterada, então, o benefício suprimido. Apesar disso, um amigo lhe informou corretamente que seu direito ao benefício não seria afetado pela nova lei, o que decorria da garantia constitucional do quê, né? Então, o artigo, vamos fugir um pouco do direito constitucional, sendo direito constitucional, e entrar um pouco na LINDB, tá? Então, você vai lá pegar o artigo 6º da LINDB e vai olhar aqui comigo, né? Ele fala sobre a estabilidade social, a segurança jurídica, né? Que as eventuais alterações legislativas, tá? Elas não podem violar certos direitos que já foram consolidados por esse titular. E esse exemplo é o perfeito da Eunice, que ela já tinha preenchido os requisitos antes da alteração da lei. Ela não tinha ainda requerido, mas ela já tinha adquirido esse direito antes da alteração da lei. Então, a gente chama do quê? De direito adquirido, tá? Então, trate de dar uma olhadinha nessas definições, tá? Para a gente compreender um pouco, né, a questão aí. Então, vamos para a próxima. Josiele e suas amigas organizaram uma reunião, tá? Direito de reunião, aqui, liberdade de reunião, a ser realizada na semana seguinte na praça pública do município Beta, tá? Com o objetivo de apresentar uma pauta de reivindicações para a melhoria do ensino municipal. Como essa foi a primeira reunião popular a ser marcada na história do município, ela foi muito celebrada pela população, parece cidade pequena, né? A reunião, para ser realizada, tá? Aqui a gente está falando do direito de reunião, lá no artigo 5º, inciso 16, tá? Ele fala o quê? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, tá? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o quê? Prévio aviso à autoridade competente. Então, o STF, ele firmou uma tese sobre o que é esse prévio aviso, né? Porque a gente não precisa ter uma autorização para o direito de reunião, a liberdade de reunião, mas a gente precisa o quê? Avisar antes, né? E ele entende o quê? É satisfeita com como que a gente faz, né? É satisfeita com a veiculação da informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica e também para que não frustre outra reunião no mesmo local. Então, justamente esse aviso não precisa ser tão formal, é só um mero aviso para que ele consiga se organizar e para que alguém que já tenha avisado antes não se frustrar e não perder aquele local. Então, vamos lá. A reunião, para ser realizada, deve ser autorizada pelo Ministério Público? Nada a ver.
B, deve ser autorizada pelo prefeito? Nada a ver, porque não precisa ser autorizada, não. Independe de aviso de autorização? Não, precisa de aviso, né, gente? Pelo menos você vai usar um lugar público, avisa antes. Independe de autorização, exigindo-se apenas o aviso prévio à autoridade competente. Até parece que copiou e colou o artigo 5º aqui, né? E letra E, deve ser comunicado ao prefeito, autorizada pela Secretaria de Segurança Pública? Não, né? Então, é a letra D de dado, D de Deus. Não sabe o que fazer? D de Deus, tá? 6. José, brasileiro. Ele completaria 18 aninhos aqui, um jovem, amanhã, e nunca tinha votado em uma eleição, tá? Era muito crítico em relação aos atos lesivos ao patrimônio público praticados por alguns agentes públicos. Então, ele nunca tinha votado, mas ele criticava o governo. Por tal razão, procurou um advogado e perguntou o que poderia ser feito para anular esses atos. À luz da sistemática constitucional, José poderia ajuizar o quê? Então, a ação popular, né, que é o caso aqui, é um remédio para qualquer cidadão. Então, falou em cidadão, precisa do quê? Título de eleitor, tá? Então, é imprescindível o uso do quê? Do título de eleitor para ser considerado esse cidadão, tá? Então, o objetivo é preservar patrimônio público, tá? A menção ali de valores não econômicos, valores econômicos, tá? Desde que haja um ato ilegal e que lese... não consigo escrever. Lese... Não sai também, não apaga. Lese... Oh, meu Deus, eu tô lesa hoje. Lese o patrimônio público, tá? Então, seja um ato ilegal, lesão do patrimônio público ou tendo o título de eleitor, eu posso entrar com uma ação popular. Então, vamos ver. Atos lesivos ao patrimônio público. Perfeito, tá? É maior de 18? É. Só que ele nunca tinha votado. Então, ele não tem título de eleitor. Se ele tivesse, a questão traria. Então, não coloca pelo em ovo, tá? Então, à luz, o que o José poderia ajuizar? Ação de improbidade? Nada a ver, né? Porque isso aqui é para servidor, isso aqui é para processo administrativo, tá? Ação popular. O que pode ser feito por qualquer brasileiro nato ou naturalizado? Não, não é qualquer. Pode ser feito por qualquer brasileiro nato, não pelo naturalizado? Não. Ação popular que exige seu prévio alistamento como eleitor, tá? Então, bora lá. Letra E de escola, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Pedro, cidadão espanhol residente no Brasil, encaminhou um ofício à ouvidoria da Câmara Municipal noticiando que determinado servidor tinha praticado diversos atos com abuso de poder, o que deveria ser objeto de apuração administrativa. À luz dessa sistemática, o ofício de Pedro é manifestação do quê? Eu chego e peço, eu aviso a administração pública. Então, é um direito de petição. Eu estou avisando, ó, né? Peço que tome providências. Então, direito de ação não é. Então, é direito de petição. Independe de advogado, gratuito, então não paga taxa, e pode ser interposto tanto pelo nacional, pelo brasileiro, quanto pelo estrangeiro. Então, aqui o Pedro, mesmo sendo um cidadão espanhol que mora no Brasil, ele pode entrar com direito de petição. Então, direito de petição que independe do pagamento de taxas e pode ser exercido pelos residentes no país, tá?
E vamos aí para a nossa última questão do bloco. Antônio, olha, a FGV gosta de lascar a gente com relação a problema, a caso, né? Ó, Antônio, servidor público municipal, analisou o regime jurídico da categoria e constatou que determinado direito afeta os servidores públicos, não havia sido objeto, ó, determinado direito não havia sido objeto de disciplina pela legislação infraconstitucional. Então, precisava e não foi. Por entender que esse estado de coisas não poderia comprometer a eficácia da norma, formulou requerimento administrativo para que o direito fosse concedido. Muito bem, Antônio. O requerimento foi indeferido sobre o argumento de que eram ignorados os requisitos a serem preenchidos por Antônio, já que a lei ainda não os estipulara. Ato contínuo, então, depois ele procurou um advogado para que entrasse com a medida judicial cabível. E qual delas é a medida judicial? O instrumento, o remédio constitucional para isso? Vamos lembrar. Mandado de injunção, que é a resposta certa, a gente usa justamente para essas lacunas, onde temos um direito, mas não temos ali, temos uma omissão legislativa que a gente precisa suprir. Só que essa omissão, ela é relativa ali à cidadania, nacionalidade e soberania. Só esses três, tá? Não é desses três, cabe ali uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Então, a alternativa certa é a letra A, porque falou de uma lacuna legislativa. Mandado de segurança não, ação popular não, habeas data não, ação estatutária não sei nem o que é, tá? Então, com relação a essas disposições aqui sobre os remédios constitucionais, é isso, algo tranquilo, algo leve, porque assim, por mais que a FGV cobre, sim, essa questão de, precisa ali ter os casinhos para entender e encaixar o direito dentro do fato, da norma, né? A gente consegue compreender quando a gente divide, igual eu fiz aqui, a gente divide por blocos, tá? Então, beleza? E agora vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos guerreiros aqui que estão comigo manhã, tarde, aula, noite, sei lá. Isso aí, ó, vai estudar pelo Alpha Compra INSS, ó. Então já temos aí mais aluno. O que vocês estão achando da aula? É bastante questão, né? Mas vale a pena. E INSS, gente, também, ó, vocês estão falando bastante de INSS. Você tem certeza? Vai fundo, tá? Direito constitucional é a melhor matéria que existe. Vocês têm que entender e compreender o quê? Que cada um vai ter uma metodologia de estudo, né? Eu, por exemplo, tenho uma forma de estudo. Você vai ter outra, o ciclano vai ter outra, o fulano vai ter outra. Então, a gente tem que identificar a nossa forma de estudar e adequar. Mas a melhor coisa é questão, tá? Não existe coisa melhor do que resolver questão e entender como a banca pensa. A gente tem que se antecipar. Peraí, tá? Eu tô muito dor de garganta. Tem material sim. Foi disponibilizado. É só dar uma olhada aí com os monitores para você não se perder. Então agora, tá? A gente vai falar um pouquinho do quê? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões da FGV voltadas ali às funções essenciais da justiça, né? Mais precisamente ao poder judiciário. Então a gente vai ver aqui como que funciona, STF, STJ, a questão dos juízes, né? Então são diversos pontos que eu trouxe que a FGV vai pegar um pouquinho no seu pé, tá? Então vamos aqui para as nossas questões, para a gente analisar elas e gabaritar constitucional, tá? Então vamos lá. Ó, questão bem atual.
Maria e Antônia, estudantes de direito, travaram intenso debate ao respeito do alcance da garantia da vitaliciedade. Afinal, concluíram que essa garantia o quê? É adquirida após 3 anos de exercício, permite que o agente ocupe cargo até que decida dele se desligar ou venha a falecer, exige sentença judicial transitada em julgado para que seja decretada a perda do cargo, assegura a permanência do agente no órgão que ocupa, salvo decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público por motivos de interesse público. À luz da sistemática constitucional, está correto apenas no que se conclui aonde, tá? Um artigo que você tem que observar é o artigo 95, lá da nossa querida Constituição. E ela vai trazer o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias. A primeira, vitaliciedade, só é adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, tá? Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto ali no artigo 37, 39, etc. Então, a primeira, ela tá errada porque não é 3 anos, né? Opa, já escrevi 3 aqui também. São 2 anos, né? Afirmativa 2, errada também, porque ela não afasta a aposentadoria compulsória, tá? Então, qual que é a aposentadoria compulsória? Quando ele consegue ali chegar no cargo com 75 anos, tá? Que é o caso de vocês aí, quem tiver o cargo, só vai Deus permita que vocês vão ser aposentados compulsoriamente, tá? Só para lembrar, artigo 100 da DCT. Afirmativa 3. O rompimento do vínculo, tá? Ou do magistrado ou membro do MP, já vitalício, só vai se dar por sentença transitada em julgado, tá? Como é padrão lá que a gente já viu na administração pública. E a afirmativa 4, ela tá errada porque garantia da inamovibilidade, tá? São removidos contra sua vontade, tá? Então, aqui, ela também tá errada. Então, a certa é a 3. Então, foca aí no artigo 93, 94, 95, tá? Que são artigos muito importantes. Mais caso, né? Antônio ajuizou a ação ordinária em face de Pedro. O seu pedido foi julgado procedente em primeira instância, sendo a sentença reformada em grau de apelação. Só para a gente entender. Sentença da ideia um acordo, né? Que é uma decisão ali. Argumento de aplicar. Como Antônio argumentava que a lei estadual colidia, tá? Lei estadual. Ela colide com lei federal, tá? Sendo, portanto, ela inválida, é possível que ele venha a interpor, preenchendo os requisitos exigidos, qual o recurso contra esse acórdão, tá? Então, vamos lá. Especial a ser processado e julgado pelo STJ, ordinário a ser processado e julgado pelo STF, ordinário a ser processado e julgado pelo STJ, extraordinário a ser processado e julgado pelo STF, ou embargos de divergência a ser julgado pelo respectivo TJ. Já vamos ignorar o embargo de divergência aqui, né? Porque aqui a gente está falando em grau recursal. Recurso ordinário, tá?
para ser a questão originária, decisão denegatória. Então, tribunal é a única instância, tribunal superiores, tá? Recurso especial, acórdão contra tratado ou lei federal, ou ato de governo local contra a lei federal. Então, o recurso especial é o acórdão contra a lei. O recurso extraordinário, tá? Ele é o quê? A decisão com relação à Constituição, decisão e inconstitucionalidade, ato do governo local contra a Constituição e lei local contra a lei federal. Então, aqui a gente já mata aqui a letra D, tá? Porque extraordinário é sempre o STF. Porque o STF é o nosso guardião da Constituição. Os embargos de divergência aqui, eles só são para uniformizar, tá? Uniformizar jurisprudência, tá? Então, vamos para a nossa próxima questão. Em relação aos atos jurisdicionais, tá? Estamos falando aqui dos atos jurisdicionais. Uma das espécies dos atos do juiz que não, ele não demanda fundamentação, então não precisa ser motivado fundamentadamente ali, com lei, com doutrina, sem que importe a violação do artigo 93, é o quê? Né? Então, vamos lá. Artigo 93, ele fala o quê? Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Decisão precisa ser fundamentada. Tá? Decisão. Então, a gente já faz o quê? Corta tudo o que for decisão. Sentença é decisão? Sentença é uma decisão. Acórdão é uma decisão? Acórdão é uma decisão. Tá? Qual que sobrou? Despacho. Despacho, tá? Então, os despachos, eles não possuem caráter decisório, ok? Não possui caráter decisório. Acho que questão mais fácil que essa não existe. Vamos para a próxima questão. Essa aqui a gente vai utilizar o artigo 92 da CF só para adiantar, para você não se perder. Órgãos do Poder Judiciário. Tá? Quais são eles dentro do artigo 92? STF, CNJ, STJ, TST, TRFs e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados, DF e dos territórios. 7 incisos. Então, vamos lembrar o quê? CNJ não exerce jurisdição, tá? STF, Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário, tá? O STF e os tribunais superiores sede em Brasília, tá? Então, tudo que tem o S, STJ, TSE, TST, né, STM, o STF não é Tribunal Superior, tá? O STF é guardião da Constituição, tem nada a ver com a paçoca. Justiça comum, justiça estadual e federal, né? Dependendo ali da competência. Justiça especial, trabalho, militar e eleitoral, tá? Então, aqui vamos olhar. Letra E, o STF, STJ, Tribunal e Juiz da Fazenda. Nada a ver Juiz da Fazenda aqui. Tribunal e Juiz do Trabalho, Conselho de Defesa Nacional, nada a ver também. STJ, CNM, Conselho Nacional da Magistratura, nada a ver. STF, Conselho de Justiça Federal também, nada a ver. Então, a correta é a letra A, tá? Então, vamos para a próxima questão. O Tribunal de Justiça
do Estado divulgou edital para promoção de 5 juízes de direito para uma entrância mais elevada da carreira. Então, de acordo com a sistemática constitucional, como que deve se dar a promoção, tá? Então, a promoção, ela vai de entrância para entrância, tá? Alternativamente, por antiguidade e por merecimento. Se eu tô aqui é porque eu mereci. Merecimento. Tá? Lembrando disso, promoção, antiguidade e merecimento. Tá? A promoção, vamos lá, quais são as regras? Promoção obrigatória do juiz que figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, tá? Então, a gente olha ali os que mais fazem coisas, os que mais merecem e os mais velhos. Então, a gente sempre alterna a questão da promoção. Uma hora a gente faz com o mais velho, outra hora a gente promove o que mereceu mais. Outra hora promove o mais velho, outra hora promove o que mereceu mais, tá? Promoção por merecimento com requisito de 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o primeiro e quinto da lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição. A apuração de antiguidade só pode recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado, né, dos 2/3 de seus membros. Enfim, você vai ler onde? Artigo 93, tá? Seus incisos estão lá quando ele fala da promoção, tá? Os acessos aos tribunais de segundo grau, antiguidade e merecimento também, apurado na última ou única entrância, tá? Então, de acordo com a sistemática constitucional, ele não fala tudo o que eu falei, ele só fala do critério de antiguidade e merecimento. Então, o gabarito é a letra A, porque não é apenas do critério de merecimento, também não só antiguidade. Senão os juízes novinhos nunca iam fazer mais nada, né? Iam ficar lá na mesma entrância. Alternativamente, os critérios de antiguidade e merecimento, só que sorteio também nada a ver. E apenas o critério de sorteio também não, né? Então, é a letra A resposta mais importante, tá? Vamos para a próxima. Determinado prefeito municipal, insatisfeito com a atuação do juiz de direito da comarca, que já contava com 10 anos de efetivo exercício na magistratura, solicitou ao presidente do TJ que o demitisse por decisão administrativa. À luz da sistemática constitucional, o referido pedido é incompatível com a garantia constitucional do quê? Tá? Uma coisa que você que tem que entender, tá? Que bancas assim, CESP, FGV, elas gostam de induzir você a erro, tá? Então, ela troca a vitaliciedade, tá? E também a estabilidade. Então, a vitaliciedade é 2 anos. A estabilidade são 3, tá? Então, aqui, após 2 anos de estabilidade de efetivo exercício. Então, não confunda, tá? Então, ele falou de efetivo exercício, falou de estabilidade, tá? Então, só vamos fazer os conceitos. A vitalicidade, no primeiro grau, após 2 anos de efetivo exercício, tá? Aqui também é efetivo exercício. Exercício, tá? 2 anos de efetivo exercício, nomeação para o tribunal é adquirida na data da posse. Uma vez adquirida a vitalicidade, o juiz somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Então, aqui, ele queria que demitisse por decisão administrativa, e somente é por decisão judicial. Então, qual deles que é o melhor, né?
isso aí é incompatível, esse pedido é incompatível com qual? Vitaliciedade, né? Não tem como falar de inamovibilidade, porque aqui a gente está falando de demissão, né? Irredutibilidade também, disponibilidade também, ineligibilidade também, tá? Então, era mais óbvio também que fala de exercício. Vamos para a nossa próxima e última questão. João, juiz de direito de entrância intermediária, ó, a entrância dele é intermediária, concorreu à promoção por antiguidade. Embora fosse o mais antigo entre os concorrentes, o seu nome foi recusado pelo tribunal. Coitado do João. Considerando a sistemática constitucional de promoção por antiguidade, vamos lá, artigo 93, tá? Inciso 2º. Como que tá o inciso 2º? Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento. Quais são as normas que a gente tem que atender? Na apuração de antiguidade, o tribunal só pode recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal, conforme o procedimento próprio, desde que assegure também a ampla defesa, né? Então, é importante isso. Então, qual deles aí é a letra A, tá? Porque pode recusar o mais antigo pela unanimidade? Não. Pela maioria? Não. Pode recusar o mais antigo sujeita ao Conselho Nacional de Justiça? Também nada a ver, né? E não pode recusar o mais antigo. Ele não possui direito subjetivo à nomeação, tá? Não possui. Então, quando a gente está falando sobre funções essenciais da justiça, principalmente a questão do Poder Judiciário, os seus órgãos, os seus membros, vale olhar 92, 93, 94, 95, tá? São artigos extremamente importantes, tá? Então, espero que tenha gostado, tá? Espero que tenha sanado todas as suas dúvidas e a gente fica aqui, né? Até uma próxima. Então, um beijão e boa semana. E aí, pessoal, a aula vai até agora só, Edilane, tá? Acabou. Se você quiser, você pode rever, dar uma olhada no material, nas questões do material, tá? Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica até aqui com essa transmissão. Então, obrigada aí, o meu ajudante de hoje. E até mais. É fundamental. Eu tenho Sou Mais, eu tenho acesso à plataforma e lá tem tudo organizado. Consigo dividir todo o meu cronograma de estudo, tem tudo já pronto. Eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que existe por trás aqui do AlphaCom. Existe toda uma equipe dedicada para mostrar o melhor para você dentro do Sou Mais. Meu total agradecimento ao AlphaCom. Sem eles, eu não teria conseguido. E é isso. Você que está aí do outro lado da telinha, confia que vai dar certo. A sua vez vai chegar.